noite, irmãos. A graça e a paz, amém? Convido vocês a se colocar de pé nesse momento. Eu não sei qual a sua expectativa para essa noite, o que te fez chegar até aqui, mas eu quero te dizer, para que se você não criou uma expectativa para essa noite, que você crie agora. Se você criou, você aumente essa expectativa, pois Deus tem maravilhas para fazer essa noite neste lugar, amém? Sobre nós, Espírito Santo de Deus, queremos mais de Ti, queremos viver algo novo essa noite neste lugar. Rei, sobre o trono estás, sempre reinarás, é santo Deus que jamais falhou, nunca falhará. Nos invocamos Tua presença aqui, Tua glória nós vamos sentir. Mostra o Teu poder, mostra o Teu poder, com Teu toque vem nos restaurar. Teu Espírito vem nos avivar. Mostra o Teu poder, mostra o Teu poder. Essa voz clamando pela presença do Senhor neste lugar, que Ele venha mudar e transformar a sua vida. Oração. Deus, perto Tu estás, nossa oração respondes,
presença aqui, já podemos sentir. Aleluia, aleluia. Tua presença aqui, já podemos sentir. Aleluia, aleluia. Tua presença aqui, já podemos sentir. Pode declarar isso mais forte, mais uma vez, só as vozes. Tua presença aqui, aqui. Aleluia. Tua presença. Aleluia, aleluia. Temos liberdade, Senhor, para fazer a Tua vontade em nós, Espírito Santo de Deus. Sabemos que tem um propósito para cada um neste lugar essa noite aqui, ó Pai. Não viemos apenas por nossa vontade, ó Pai, mas porque o Senhor nos trouxe neste lugar, ó Pai. Mais uma vez estamos aqui diante de Ti, ó Pai, porque cremos e temos fé, ó Pai, porque o Senhor tem maravilhas, ó Pai, milagres para fazer em nossas vidas, ó Pai. Nos ajude a entender, ó Pai, o que o Senhor quer para nós, ó Pai, pois sabemos, ó Pai, que onde o Seu nome está e onde o Seu nome é exaltado, milagres acontecem, ó Pai. E esse é o nosso desejo essa noite, ó Pai, viver o milagre do Senhor em nossas vidas, ó Pai. Amém. Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor, queridos. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Está alegre por estar aqui? Que essa alegria possa contagiar, transbordar o irmão que está do seu lado. Compartilhe essa alegria junto a ele, dizendo que a paz de Jesus transborde seu coração nessa noite. Seja cheio da presença de Deus. Que bom que você está aqui. Glória a Deus, irmãos. Quanto mais compartilhamos, mais recebemos de Deus. Sabia disso? Que maravilhas. Pode tomar o seu assento, por gentileza, queridos. Que bênção, irmãos. Todos sejam bem-vindos nessa casa de oração. A você também que nos acompanha por meio da internet, que Deus te abençoe. Muito bom tê-los conosco. Queridos, nós gostaríamos de passar aqui alguns recados importantes, todos eles são importantes. Ainda nessa semana, com a graça do Pai, finalmente, depois de vários dias de organização e trabalho, acontecerá neste sábado o Bazar Missionário. Graças a Deus pela sua generosidade, você que dispôs a abençoar, e queremos contar com os irmãos para nos ajudar com a divulgação, tá joia? Estará acontecendo a partir das 8 da manhã às 5 da tarde, tá joia, queridos? Outro recado agora também para os pais: a partir deste domingo estará acontecendo o berçário, tá joia? Somente domingo pela manhã, tá? Crianças, né, os filhos aí de 0 a 3 anos, a gente fala de 0, a partir de 0, são crianças assim, que já têm pelo menos condições de sentar, de poder estar ali interagindo com os demais professores. Isso porque nós vamos ter condições de ter um monitoramento, um para cada criança. Ainda não temos uma equipe para isso, mas teremos uma equipe apropriada lá para cuidar muito bem do seu filho, da sua filha, neste tempo que será muito precioso, porque como é bom desde cedo as crianças cresçam no caminho do Senhor. Amém, queridos? Outro recado, irmãos preciosos, gostaria de compartilhar com vocês, é este cadastro de pessoas acamadas. Isso foi fruto de umas visitas que estive junto com o pastor Denis, e tanto chamou nossa atenção de uma pessoa que já estava enferma há muito tempo e não estávamos sabendo, não é? Isso nos tocou bastante, sim. Olha, nós precisamos chegar até esses irmãos, irmãs que estão enfermas, e nós não temos conhecimento, porque a partir do momento que nós já temos conhecimento, torna-se uma prioridade para nós, irmãos. Os irmãos terem ideia, um testemunho isso, nós ficamos sabendo quarta-feira à noite aqui,
Logo quinta, no dia seguinte, nós já estivemos lá dando uma atenção para essa senhora tão amável, e eu quero encorajar os irmãos a nos ajudar. Você está sentindo falta de alguém, principalmente sabe o motivo que ela não está aqui? Nos ajude, por favor, deixe o nome dela para nós, ou na secretaria da igreja, para que possamos dar uma atenção e visitá-las. Nós te pedimos que os irmãos cooperem, nos ajude, por favor, tá joia, queridos? Próximo recado: as nossas queridas irmãs preciosas, mulheres, hoje é o dia de vocês, hein? Já receberam surpresa já ou não? Não preciso falar, né? Senão o marido vai ficar aí. Ainda não, pastor. A minha preciosa recebeu uma surpresa, tá? Foi surpreendida a minha preciosa, mas não precisa falar o que é, né? Eu quero chamar aqui neste momento, aliás, as irmãs, se coloque de pé, todas as mulheres aqui, que nós queremos orar pela sua vida, interceder agora pela sua vida, clamar ao Senhor, para esse dia tão especial que nós queremos honrar a vida de vocês, louvar ao nome do Senhor pela vida de vocês, e pedir aos homens que estendam as suas mãos e comecem a orar aí pelas vidas das irmãs, seja aí pela sua esposa ou pela mãe, não é? Ou pela filha. Comece a interceder e clamar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai, nesse dia em que nós queremos honrar a vida das mulheres, as irmãs, que sabemos da importância dela diante dos teus planos, Senhor. Nós te agradecemos e queremos nessa hora clamar ao Senhor, que o Senhor venha trazer renovo sobre elas, venha trazer aquilo que somente riquezas do céu pode proporcionar, aquilo que dinheiro não compra, aquilo que não há recurso neste mundo, mas Deus, nós oramos, Deus, o Senhor sabe as necessidades que elas precisam, e clamamos que o Senhor venha abençoá-las, trazendo, Senhor, ousadia na fé, trazendo sabedoria, pois tua palavra diz que a mulher sábia, ela edifica a casa. Pai, nós oramos que nessa noite elas possam sair daqui transbordando a tua presença, Jesus. Nós te pedimos, traga renovo, traga alegria, faz a mãe aqui alegre, Senhor. Tua palavra diz que o Senhor faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos, aleluia. Não somente opera um milagre para ter filhos, mas é uma mãe alegre. É isso que nós queremos orar, Senhor, que sejam mães alegres. Nós abençoamos que a alegria do Senhor venha trazer mais motivos para se alegrar nesses dias. Sim, Pai, nós ministramos a alegria do Senhor, ministramos saúde, do alto da cabeça à planta dos pés. Nós o abençoamos em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, queridos. Pode sentar, por favor, amados. E este recado, irmãos, por fim, os jovens preciosos, Jeep, vai estar acontecendo neste sábado, né, Diegão? Sábado, tá? Às 20 horas. Então, esse é o recado, o convite para você, jovem, estar presente neste sábado. Sem dúvida, será uma bênção, um tempo de edificação. Queremos nessa hora, irmãos meus, aproveitar essa oportunidade que nós temos de adorar e cultuar ao Senhor, adorar ao Senhor com os nossos dízimos e também com as nossas ofertas. Entendemos pela palavra que essa prática também é um ato de adoração ao Senhor, porque tudo aquilo que está ligado com obediência é adoração ao Senhor. Então eu quero chamar os irmãos mais uma vez a se colocarem de pé. Nós vamos continuar louvando e adorando o Senhor, e enquanto isso você poderá sair do seu lugar, vir entre essas urnas aqui, devolver o seu dízimo, sua oferta. Você que nos visita, por favor, não se constranja, essa é uma prática que nós temos como igreja, mas você que veio preparado e deseja ofertar, há um envelope na sua frente, você pode pegá-lo e trazer assim uma oferta de gratidão, mas saiba, a sua vida aqui é tão importante que nós glorificamos ao Senhor pela sua vida. Vamos continuar adorando ao Senhor, queridos. Tão grande, incomparável.
Esse Deus é maravilhoso, amoroso. Aleluia. Você pode levantar suas mãos assim comigo nesse momento e dizer: Senhor, Tu és poderoso sobre a minha vida. Senhor, Tu és poderoso sobre a minha história, e não há nada maior do que o Seu amor por mim, que me aceita, me recebe, que me acolhe. Senhor, nós estamos diante da Tua presença, ó Deus, que com todo o poder e autoridade pode hoje determinar coisas sobre as nossas vidas, que estamos lutando há anos para receber ou para conseguir. O Deus Todo-Poderoso que com uma palavra só pode liberar sobre nós a vitória, a bênção, a libertação que temos buscado de Tua face. Então nós declaramos que estamos diante do Deus majestoso, poderoso, e confiamos em Teu grande amor em nome de Jesus. Amém. Enquanto nós cantamos essa próxima canção, eu quero convidar o Ministério de Intercessão a se posicionar aqui às laterais. E você que está na segunda, terceira e quarta semana de campanha, segunda, terceira e quarta semana de campanha, eu queria convidar você a vir aqui à frente, bem aqui à frente, para nós orarmos com você nesse momento. Saia do seu lugar, segunda, terceira e quarta semana de campanha, isso. Vem aqui que nós queremos ministrar sobre a sua vida, orar por você, e queremos clamar que esse Deus majestoso e poderoso realize algo sobre o seu coração que você não pode fazer. Eu peço só que venha mais para frente, por gentileza, para as pessoas não ficarem no corredor e ficar mais confortável o nosso espaço de oração aqui. Amor que surpreende, que não quer nada em troca, conhece os meus defeitos, mas isso não importa. Nada faz você parar de me amar, nada vai mudar o seu olhar. Não importa o que sou, você me chama de meu filho. Que amor é inexplicável é o seu amor. Que amor é esse? Inexplicável é o seu O amor que surpreende, que não quer nada em troca, conhece os meus defeitos, mas isso não importa. Nada faz você parar de me amar, nada vai mudar o seu olhar. Não importa o que sou, você me chama de meu filho. Que amor é esse? Inexplicável é o seu amor. Que amor é esse? Inexplicável é o seu amor. Amor que constrange, que amor tão grande. Deus, eu não mereço. Amor que constrange, que amor tão grande. Eu sou
Obrigado, Pai, por amor tão grande, ó Pai. O seu favor na cruz imerecido a nós, ó Pai. Por estar conosco, ó Pai, em todos os momentos, ó Pai. Mesmo o Senhor sendo tão grande, ó Pai, nós tão pequenos, ó Pai, o Senhor ainda nos ama e olha por nós a cada dia, ó Pai. Obrigado por tal amor, ó Pai. Amém, amém. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar, por favor. Graça e paz em nome de Jesus sobre a sua vida. Parabéns a todas as mulheres por esse dia tão especial. Sinta-se abraçada aqui pela nossa comunidade, honrada também aqui nesse dia. E como essa canção disse, que amor tão maravilhoso de Deus, tão poderoso de Deus na nossa vida, uma das melhores coisas que nós podemos encontrar para viver bem melhor é viver debaixo do amor de Deus. E o amor de Deus nos perdoa, o amor de Deus nos livra de toda condenação. E quando nós falamos sobre isso, nós falamos de uma prática que deveria reverberar na nossa vida. Nós fomos perdoados por Deus, por isso nós não deveríamos de maneira alguma guardar ressentimento pelo próximo. Nós somos perdoados por Deus de uma dívida impagável, que nem com o nosso próprio sangue conseguiríamos suprir. E quem somos nós para querer justiçar, julgar? Quem somos nós para querermos condenar qualquer pessoa que seja? Por isso, viver debaixo do amor de Deus é libertador, porque Ele nos perdoa. Mas viver debaixo da escravidão, da falta de perdão, ela nos julga, opera em nós e nos adoece. Por isso, se você quiser viver bem e quiser viver melhor, a palavra é simples e objetiva e direta. Para viver melhor, decida perdoar. Se você quer viver melhor a sua vida, você precisa passar por um processo de decisão. Até então a gente tem falado o seguinte: para viver melhor, aprenda a ouvir, aprenda a ser satisfeito, aprenda. Mas quando a gente fala em perdão, nós não falamos em aprender a perdoar. Porque perdão não é um processo de conhecimento, que quanto mais eu conheço, mais capacidade eu tenho para perdoar. Pelo contrário, quanto mais eu conheço as razões, mais ira sobe ao meu coração. Quanto mais eu esclareço os fatos e tento justificar as atitudes que me ofenderam, mais desejo de vingança nutro no meu coração. Então o perdão não é um processo de conhecimento, também não é um processo de conveniência, é um processo de obediência divina. Perdoamos porque fomos perdoados por Deus, conforme diz Mateus capítulo 6, na oração do Pai Nosso, que diz assim: perdoa as nossas ofensas, assim como nós somos também perdoados, ou assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Já parou para pensar nisso? Perdoa as nossas dívidas, como também perdoamos os nossos devedores. Ou seja, há uma troca, fomos perdoados por Deus, e por isso liberamos perdão para aqueles que nos ofenderam. Quando isso não acontece, a escravidão vem, e nós começamos a viver debaixo de um jugo, de uma doença, de uma enfermidade de nível catastrófico, que se chama falta de perdão. Às vezes você nem detecta, mas ela traz grande prejuízo. Falta de perdão é difícil de detectar, irmãos. É difícil de diagnosticar. Porque às vezes você acha que você não a tem. Às vezes você acha que você não a possui. Mas na verdade ela está prejudicando o seu casamento, está prejudicando seus relacionamentos, está prejudicando os seus sonhos, o seu futuro. Quando é enviesado a sua maneira de ver e de viver a vida, baseado nos seus traumas, nas suas experiências passadas, no seu desejo por revanche, no seu senso de injustiça. Todas as vezes que sentimentos como esse aparecem no seu coração, você começa automaticamente a ser prejudicado. Dores físicas aparecem, dores emocionais, síndromes, distúrbios alimentares, distúrbios de consumo, falta de sono, falta de apetite, um monte de coisa começa a ser associada à nossa vida, quando nós estamos vivendo debaixo da égide, ou estamos vivendo debaixo do império da falta de perdão. E talvez a primeira coisa que você faça hoje, ao ouvir essa mensagem, é dizer: eu não tenho isso. E essa é a primeira justificativa de quem tem falta de perdão, é responder dizendo que não a tem. Por isso que nós precisamos aprender que não é tão fácil à primeira vista dizer assim: eu tenho alguma coisa contra alguém, alguma coisa nutre em meu coração desejo de vingança, alguma coisa nutre em meu coração ódio, inveja. Opa, começamos a achar algumas palavras que no fundo vão apresentar para nós a grande raiz de todos os problemas. Essa igreja aqui, ela é feita de forro de PVC. Irmãos, quando aparece goteira nessa igreja, já começa a orar ao Senhor para dar discernimento, porque é só oração para revelar onde é que está a goteira, porque ele acorre.
A goteira, quando vem aqui nessa igreja, em virtude do telhado, às vezes um pouco já desgastado com os anos de uso, quando aparece, às vezes ela está aqui na frente, a gente diz, sobe nessa reta, tira uma telha e vamos ver lá onde a gente está, se a gente acha essa goteira. Às vezes a goteira está aqui atrás na sala de oração, às vezes lá na entrada no hall. O que acontece? Pinga naquele lugar e ela vem escorrendo, canalizando e vai encontrar um lugar onde ela aparece. Às vezes nós estamos tratando uma goteira num lugar onde a sua origem é muito distante, e mexe na telha, e tira na telha, e chama a gente, chama o profissional, e tem gente que chega com o diagnóstico simples: pastor, para resolver esse problema é só trocar todo o telhado, porque é tão difícil de detectar, mas o prejuízo é grande. Já pingou em cima dessas caixas, já pingou em cima de instrumento, o prejuízo é grande, mas é difícil de achar a origem. A mesma coisa acontece com a falta de perdão. Às vezes nós estamos tratando as causas que estão muito longe das origens. Às vezes a gente está tratando um problema emocional, quando na verdade a origem está lá atrás, em outro ambiente, em outro lugar, em outro tempo, que está relacionado à falta de perdão. Às vezes está sendo tratado um diagnóstico físico, clínico, médico, tentando de alguma maneira fazer com que aquela doença indiagnosticável seja de alguma maneira encontrada para ser tratada, mas as pessoas não acham. A dor continua, medicamentos são aplicados e nunca se acha a razão daquela dor. Fazem os exames, está tudo correto, fazem-se os diagnósticos, está tudo certo, mas a dor persiste em continuar. Às vezes a origem está lá, enraizada na falta de perdão, trazendo uma dor física para nós, dores emocionais, ou seja, falta de ânimo na vida, vontade de morrer, desejo de suicídio. Tantas coisas às vezes são tratadas apenas no ambiente local, quando às vezes a raiz e a origem está tão distante que nós estamos apenas vendo as goteiras que canalizaram naquele lugar. Elas aparecem. Então a falta de perdão que você nutre em seu coração, ela vai canalizar e ela vai aparecer em algum lugar. Onde ela apareceu não significa que você tratar vai resolver. Você precisa fazer o caminho inverso e encontrar onde é que está a origem desses fatos. Outro exemplo, lá no hemisfério norte existe um tipo de árvore chamado sequoias gigantes, principalmente no estado da Califórnia. E lá no parque Yellowstone, que é um parque de proteção a esses tipos de árvores lá nos Estados Unidos, os ambientalistas ficaram chocados quando descobriram que uma árvore centenária, elas são quase milenares essas árvores, algumas delas passam de 1000 anos, uma árvore centenária estava morrendo. E os ambientalistas foram fazer vários tipos de pesquisas, vários tipos de exames na árvore, para tentar diagnosticar o porquê que uma árvore tão resistente, tão poderosa como aquela, tão imponente, alta e gigantesca, estava morrendo. Se você não conhece uma sequoia gigante, às vezes precisa de 23 pessoas de mãos dadas para conseguir dar a volta nela toda no seu tronco, só para você ter uma ideia do tamanho dela. E ela estava morrendo, simplesmente assim. E o que chegou ao conhecimento dos pesquisadores? De que a quantidade de visitantes e turistas que iam até aquela sequoia, colocar a mão no seu casco, colocar a mão no seu tronco ali, tentando de alguma maneira fazer fotos bonitas, com a quantidade de visitantes que estavam rodeando aquela sequoia, eles estavam pisando sobre o sistema de raízes dela, que embora seja muito grande a árvore, o sistema de raiz é frágil e superficial. Os pés, de tanto passarem naquele lugar, começaram a comprimir e esmagar as raízes, ao ponto de elas ficarem podres e secarem, atrofiarem, e resultou em um dano irreparável. A sequoia iria morrer e não haveria mais como salvá-la, em virtude das suas raízes terem sido comprometidas com as pisadelas dos turistas e visitantes daquele parque. O que eles podiam fazer? Preservar as próximas, porque aquela já estava comprometida. A mesma coisa acontece com a falta de perdão. Às vezes a gente está tratando problemas que são visíveis e aparentes dentro da família, no trabalho, no nosso comportamento, vícios, hábitos, atitudes, crenças que temos. Às vezes a gente está olhando apenas no nível da superfície, quando na verdade existe um sistema de raízes que está sendo esmagado, comprimido, estrangulado, estão prejudicando a nossa capacidade de nutrir a nossa alma e também o nosso coração. Por isso às vezes a gente olha a árvore da nossa vida secando e diz, só pode ser a falta de dinheiro. Só pode ser o Bolsonaro, né? Como se fosse um problema político. Só pode ser a escola, só pode ser a cidade que eu moro, o trabalho que eu tenho, eu não sou feliz, não sou realizado, é esse casamento, é o traste que eu escolhi para morar comigo, são os meus filhos, ou eu não tenho filhos, é por isso, quando na verdade algumas coisas estão enraizadas lá, abaixo da superfície, nós não estamos enxergando.
Se você ainda não entendeu o que eu quis dizer com a goteira, com a sequoia, eu trouxe um outro elemento aqui, trouxe essa caixinha. Ela me ajuda a explicar e a compreender melhor como que funciona esse sistema de coisas que estão abaixo da superfície. Às vezes a gente acha apenas o fio da meada. Você já ouviu falar sobre esse jargão popular, o fio da meada? Eu descobri o que é. O fio da meada é aquilo que traz o meio, é aquilo que traz os resultados, é o fio da meada. Então, eu achei o fio da meada. Aí eu estou tratando aquilo e a pessoa vem num gabinete pastoral e diz: olha, o meu casamento, a minha vida com o meu marido conjugal está destruída. E de repente a gente fala: mas por que a sua vida conjugal está destruída? Ele não me valoriza, ele não me honra, ele não me ajuda. Então nós começamos a puxar o fio da meada, você entendeu? Aí de repente a gente encontra algumas tendências suicidas, às vezes a gente encontra alguns problemas depressivos, dependência de medicamentos, hipocondria, dores no corpo que não passam, insônia, falta de apetite, irritabilidade. A gente começa a encontrar também desejo de vingança, raiva, ódio, amargura, acidez, e a gente vai puxando e vai encontrando na trajetória dessa pessoa. Veja que já deixamos o casamento há muito tempo, e algumas coisas vão aparecendo e a gente começa a puxar o fio da meada, e o fio da meada, e a gente tenta achar, vamos seguir à frente, alguma coisa tem aí, alguma coisa, cólera, brigas, intrigas, inveja, ciúmes, desejo de vingança, tentativas de suicídio, ou seja, um monte de coisa, e de repente a gente consegue puxar e ela vem, e a gente puxa e a gente encontra lá no final onde é que está o resultado de tudo isso, ou onde está a raiz, porque o resultado a gente já estava tratando há um bom tempo. Muitas coisas na nossa vida, a gente só tenta tratar naquela pequena pontinha que eu encontrei agora há pouco, mas veja quanta coisa tem por detrás no desenrolar dessa história. Quantas experiências, quantas pessoas passaram em sua vida, quantas dores, quantos traumas, quantas aflições, quantas injustiças você sofreu, quantas coisas você experimentou ao ponto de chegar e descobrir agora que o que você tem não é um problema de saúde, é falta de perdão. Não é um casamento fracassado, é uma falta de perdão. E sabe essa mulher que foi procurar porque o casamento estava destruído? Ela não conseguia perdoar o seu pai. A figura masculina trazia a ela todo tipo de revolta. Um pai abusivo, autoritário, um pai violento. Ela criou uma maneira de defender a si própria, nunca perdoando o seu pai e resistindo a qualquer autoridade masculina que viesse contra ela. O marido não conseguia ser marido, porque ela resistia à autoridade do seu próprio marido. Como ter um casamento assim? Como tratar? Só na raiz, porque os efeitos colaterais não vão ajudar a gente a tratar a raiz da enfermidade. Ficar dando Tilenol e paracetamol para quem está com um processo de infecção no sangue, ou um processo de infecção no organismo, não vai resolver. Assim como se a gente ficar de conversinha, de terapiazinha, de medicamentozinho, de tentativas de comprar mais, de ter umas férias mais legal, de diminuir o estresse, se a gente não resolver o que está causando e contaminando a raiz do nosso coração, a gente está em sérios problemas. Talvez seja por isso que Hebreus capítulo de número 12, o versículo de 15 diz assim: e não permita que entre vocês surja qualquer raiz de amargura, que brotando contamine seus corações. Ou seja, raiz de amargura vem, raiz de ódio, falta de perdão, ela vem e contamina. Eu quero fazer uma pergunta antes de a gente avançar nessa conversa. Quantas coisas na sua vida talvez sejam contaminadas só porque você não consegue perdoar? Quantas coisas estão azedas, amargas e destruídas só porque você não consegue liberar essa pessoa? Ela até já morreu, mas ela dorme nos seus pensamentos, dorme na sua cama todos os dias, quando você fica ainda nutrindo ódios. Ela pode estar distante a quilômetros, pode ter sido um relacionamento de 20, 30 anos atrás, mas ela ainda visita seu coração. Quantas pessoas ainda estão amarradas, contaminadas, angustiadas, porque não conseguem liberar o perdão do seu coração? E para isso, para entender isso, e para conhecer um pouco mais sobre isso, eu queria usar um personagem da Bíblia que teve vários efeitos colaterais. Vingança, sedição, conflito, perseguição, assassinato. Ele tentou fazer de tudo na sua vida, até chegar à catástrofe geral e total, mas não atingiu a falta de perdão. Eu quero antes aplicar isso ao seu coração. Talvez você vai tentar muitas alternativas antes de chegar à tentativa de tratar o perdão do seu coração. Por isso, se você quer viver melhor, perdoe, ponto final.
Decida perdoar. É uma decisão, não é um processo emocional. É uma decisão e não é um processo cognitivo. É uma decisão, é uma vontade. Eu vou fazer isso. Eu preciso perdoar. É meu dever perdoar. É uma obediência à palavra de Deus perdoar. E esse jovem, que nós vamos citar a história dele, que tinha uma carreira brilhante, ele era o sucessor imediato do trono de Israel. Um jovem que tinha estatura de guerreiro, era belo, era formoso aos olhos de toda Israel. Um jovem promissor que destruiu a sua vida porque recusou a perdoar. O nome desse jovem é Absalão. Talvez essa história poderia estar até nas crônicas policiais ou até nos boletins de ocorrência. É uma história terrível. E eu vou contar para você aqui, hoje talvez a gente não vá versículo por versículo abrindo e você podendo conhecer aqui, mas eu estou com todas as referências aqui no telão, pois você pode voltar esse vídeo na internet, assistir, consultar e ler a sua Bíblia nessa história que está registrada, de 2º livro de Samuel, capítulo 13, até o capítulo 18, a história da falta de perdão de um homem chamado Absalão. Absalão é filho do rei Davi, o grande rei, importante rei de Israel. E a história dele é promissora e bem-sucedida, até que acontece um fato na sua família que constrange e desmorona este homem. Amnon era o seu meio-irmão, e Amnon, que era apaixonado pela irmã de Absalão, que também era meia-irmã de Amnon, o nome da irmã de Absalão era Tamar, então são dois personagens, Amnon e Tamar. Amnon tinha um desejo de ter e possuir aquela sua irmã. Só que isso é loucura, isso é incesto, isso é incoerente. Então Amnon teve um conselho de um amigo, cuidado com conselhos de gente indecente e gente que não tem os padrões elevados do conhecimento de Deus. Um amigo falou assim: rapaz, faz o seguinte, você está aí nessa cama, ele chegou a adoecer de amor por essa mulher, de tanto que ele a queria estar mais de todo jeito. Então o amigo orientou: finge que você está doente, quando ela chegar aqui, ficar sozinha, você vê o que você faz. E a história diz que quando Amnon ficou fingindo que estava doente, ele disse: eu só quero comer das mãos de Tamar, a minha irmã. E quando ela chegou, estava toda a parentela reunida, porque ele era um dos filhos do rei. Ele falou: todo mundo sai daqui, eu só vou comer das mãos da minha irmã. E aí quando todo mundo saiu, ele entrou na câmara secreta, ou seja, no quarto mais secreto da tenda, e disse: venha me dar de comer aqui. Quando ela entrou para dar a comida para o Amnon, na boa intenção a Tamar, Amnon forçou, estuprou esta jovem e cometeu o maior delito da sua vida. Tamar sai envergonhada, porque assim que ele tem as relações com aquela mulher, ele repudia, ele diz: não quero mais você não. Coisa que acontece muito no mundo de hoje, viu, mulheres? Hoje é Dia Internacional da Mulher. Proteja a si próprio, proteja seu corpo, proteja a sua dignidade. Isso também é ser internacional, isso também é ser digna. Então na hora que ele possuiu, ele descartou: eu não quero mais. No mesmo momento, aí Tamar falou: não, agora você vai ter que me assumir. Ele disse: de jeito nenhum. Pegou um servo dele, jogou Tamar para fora, fechou a porta e falou: eu não quero mais saber de você. Tamar rasgou a sua roupa, colocou cinza sobre o seu cabelo e começou a andar com as mãos sobre a cabeça, gritando, desesperada, em choro, em caminho de volta para o palácio. Absalão está passando e fala: o que aconteceu, Tamar? Por um acaso você esteve na casa de Amnon, meu irmão? E ela contou a história para ele. E o Absalão falou: fica quieta, porque isso eu que vou resolver. Nesse momento, um jovem promissor recebe a história da sua irmã, se ira, se revolta e promete que ele fará justiça com as próprias mãos. Porque o seu próprio pai Davi não tomou nenhuma atitude. Davi soube, lamentou o caso, mas não tomou nenhuma atitude. Absalão falou: se ninguém faz, eu faço. Se não tem a justiça pública, se não tem a justiça do legislativo, tem a minha própria. Eu vou manter a honra da minha irmã. E então o Absalão começa a tramar um jeito de poder se vingar do seu irmão Amnon. Então aí vem a terceira parte da história desse homem, que é a vingança. Todos os textos estão aí registrados para você consultar depois. Absalão tem uma trama ideal. Ele fala para o rei Davi: olha, manda todos os teus filhos, vem toda a parentela, é o ano da tosquia das ovelhas, a gente faz a festa da tosquia, a gente celebra aqui, vem todo o reinado para cá, eu quero que vocês venham na minha casa, na minha cidade, a gente vai celebrar. O Davi fala: não, a gente não quer ser pesado a você não, picanha está cara, subiu a carne, carvão também está caro, deixa quieto, nós não vamos até aí não. Aí o Absalão falou: mas se vocês não vêm, pelo menos vem Amon, o meu irmão, deixa ele vir.
Davi falou: por que você quer o Amnon? Ah, porque meu irmão, eu quero que ele venha. Tudo bem, já que você quer tanto, Amnon vai. Amnon vai, se apresenta até o nosso amigo Absalão, e eles estão andando. Absalão fala assim: vamos ali tosquear mais uma ovelha comigo. Quando chega no campo, ele fala para os jovens moços dele: pode matar. E ali mesmo eles matam o jovem Amnon, em vingança e retribuição da ira que Absalão sentia no seu coração e do repúdio pela atitude daquele homem que fez tão mal à sua irmã. Aqui começa o desenrolar de uma história trágica e catastrófica, que talvez seja muito parecida com a sua, na tentativa de reaver o que você perdeu, na tentativa de querer suprir o que foi lhe causado de dano, na tentativa de se vingar do que prejudicaram no seu coração. Veja só o que acontece em seguida. Absalão tem que fugir. Um assassino não fica ali. E Absalão vai morar na cidade de Gesur. Gesur é uma cidade que mais ou menos hoje seria como se fosse a Sibéria, entendeu? Um lugar que não tem nada, é um isolamento total, completo. E ele fica lá em Gesur por aproximadamente 2 anos, lá isolado, fugitivo, e não tem contato com ninguém do palácio. Depois desse período, o rei Davi começa a apaziguar seu coração. Ele não quer mais saber se Absalão matou, se não matou, ele quer paz no reino. Então ele começa a se inclinar para receber Absalão de volta. Um dos generais do Davi fala: não, beleza, vamos trazer o Absalão de volta. E o Absalão volta e fica no palácio do rei. Porém, nesse retorno, Absalão fica ali sem ver o rosto do rei. Ele não pode ver. Durante 2 anos ele fica dentro da região da monarquia, sem poder ver o seu pai, de tanta raiva que Davi estava do jovem Absalão, e o Absalão ainda nutrindo os seus desejos de vingança. Ou seja, ele entra para o reinado, fica 2 anos ali e começa a fazer uma trama um pouco mais forte. Depois de 2 anos, o coração de Davi derrete, ele apresenta-se diante de Absalão, dá um beijo a Absalão, e os dois voltam a ser amiguinhos. Quando Absalão vê que o seu pai retribuiu ou reatou com ele a amizade, o Absalão tem uma ideia incrível. Sabe o que ele tem a ideia? Ele tem a ideia de fazer uma trama contra o seu pai. Ele ficava na frente do palácio, e todo mundo que ia receber um conselho do rei, o rei naquela época era como se fosse o juiz, ele que decidia as causas do povo, ele ficava na porta da cidade, e aí chegava alguém e falava assim: o que você veio fazer aqui? Ah, eu vim falar com meu vizinho, roubou um pedaço da minha terra. Ih, rapaz, esse rei aqui, que era o próprio pai, rei fraco. Quem me dera eu ser o juiz de Israel, que aí você ia ter a sua causa julgada de maneira decente. E ele começou a desmoralizar, e a palavra de Deus diz em Samuel 15:4, diz que ele arrebatou o coração da maioria dos homens de Israel, só na conversa, só no chamego, só na lábia, ele conseguiu criar um conflito no reinado, uma cisão e uma divisão. A guerra já estava instaurada, só que ninguém sabia disso. Ele ficava na porta fazendo, e fez isso por aproximadamente 4 anos, preparando o seu plano de ataque, até que chega o dia que a gente vai chamar isso de golpe. O golpe é quando o Absalão, agora cheio de homens que são favoráveis a eles, vai até um determinado lugar, e de repente ele fala: agora gritem aqui, Absalão, rei de Israel. E eles começam a gritar, e o Davi fica sabendo então que Absalão deu o golpe, agora ele era rei no lugar do próprio Davi, e que o povo estava com ele. O que Davi faz? Davi tem que fugir. Davi pega as coisas e diz: vamos embora, porque senão Absalão vai nos matar também. É aí que vem o que eu vou chamar aqui nesse lugar de vingança. O Absalão não queria só o trono, Absalão queria matar o seu próprio pai. Ele já tinha o trono, ele já tinha o reinado, ele já tinha vingado o seu irmão, ou melhor, a sua irmã, matando o seu irmão. Ele já tinha feito tudo, mas ele tem que se vingar ainda mais. Então ele começa a perseguir o seu pai começa a fugir, foge de um lado, foge do outro. Tem algumas pessoas que são, como que eu posso falar? Pessoas que levam informações, e Davi consegue se esquivar de todas as coisas, até que num momento o exército de Davi e o exército de Absalão entram numa batalha, travam uma guerra, e acaba o Absalão sendo morto. Um jovem promissor, que deixou a ira, o ressentimento e a falta de perdão entrar no seu coração, e terminou a sua vida pendurado num galho pelos seus cabelos, e transpassado pela seta de Joabe, pela lança de Joabe, que era o general de guerra, um dos generais de guerra de Davi. Essa é a história de um homem, que por causa de falta de perdão, comprometeu toda a sua história. Meu Deus, já pensou eu ver minha vida aqui, irmãos?
Quando é que começou um incesto lá na sua vida? Não, nunca ninguém abusou de ninguém. Glória a Deus. Mas quando é que você se sentiu injustiçado? Quando foi a primeira vez que você teve o senso de se julgar juiz das pessoas? Quando foi a primeira vez que você falou, agora eu vou me vingar, essa pessoa merece pagar pelo que fez? Quando foi a primeira vez que você ficou feliz quando o seu desafeto perdeu? Quando foi que você começou a nutrir desejos de retribuição? Quando foi? E olha a sua história, olha o mapa da vida, olha como as coisas acontecem, olha como a vida começa a se contaminar e perder o brilho. Por isso, eu quero trazer aqui, na história de Absalão, algumas lições pontuais e bem rápidas para a gente poder aplicar na nossa vida. Você está vendo que esse tom hoje é muito mais de ensino, para que a gente possa aqui, nessa classe de estudo bíblico, sair com uma decisão séria e centrada, de que devemos perdoar, caso contrário vamos morrer como Absalão. Primeira lição que eu aprendo na história de Absalão é essa: falta de perdão não se cura com o tempo. Você já ouviu alguém falar, o tempo cura todas as coisas? Mentira. O camarada saiu de casa, deixou você, falou, não, eu vou ficar um tempo fora para ver se eu consigo perdoar você. Tempo não cura, tempo não gera perdão, tempo não faz nada a não ser agravar mais a situação. É como uma úlcera que vai aumentando, ampliando, queimando ainda mais dentro de nós. O tempo só aumenta a intensidade da dor, o tempo não coloca panos quentes, o tempo não abafa o caso, o tempo só atrapalha, só intensifica o nosso sofrimento e vai criando em nós o desejo da justa medida da retribuição. Como que eu sei disso? Simples. Quando Amnon estuprou Tamar, o Absalão esperou 2 anos para matá-lo. Você está achando que ele encontrou Amnon no outro dia e falou, agora você está enrolado comigo? 2 anos ele ficou maquinando, talvez naquela sensação dizendo, não, eu não posso fazer isso, não, eu devo fazer isso, não, eu não posso fazer isso, não, eu devo fazer isso. Talvez como você tem passado já 2, 3, 5, 10 anos dizendo, não, uma hora isso vai acontecer, não, eu não posso fazer isso. 2 anos ele ficou esperando para matar o seu próprio irmão. Quando ele fugiu, depois que ele fugiu, ele ficou 3 anos longe da terra. 3 anos distante. 2 anos até matar o irmão. Matou o irmão, ele ficou 3 anos longe da terra, em fuga. Depois que ele voltou da terra e entrou no palácio sem ver o rosto do rei, ele ficou mais 2 anos dentro do palácio. 2 anos lá dentro, sem ver o rei, nutrindo ódio, amargura, ressentimento, sem tratar aqueles sentimentos que vinham no seu coração. Depois que o rei o chamou para sentar junto como filho novamente, e deu a opção de ele ser novamente alguém de dentro da casa e da mesa do próprio Davi, ele ficou 4 anos pensando como ele faria o golpe. Vamos fazer a conta aqui, eu sou péssimo em matemática. 2 mais 3, 5, mais 2, 7, mais 4, 11. 11 anos para esse homem mudar o seu caminho, perdoar a omissão do seu pai, deixar de ser o justiceiro e passar a viver a vida de uma maneira mais leve e melhor. 11 anos, e esse homem queria cada vez mais se vingar. Irmãos, o tempo não cura nada. Se você está achando que à medida que o tempo passar, você vai conseguir perdoar o seu desafeto, você vai se livrar dessas lembranças, você vai conseguir se afastar dessa dor, você está enganada. O tempo só amplia e intensifica a dor, e vindo a dor, aumenta e intensifica o desejo de vingar-se, o desejo de justiceiros. E é aqui que entra a segunda lição que eu aprendo da história de Absalão. Não só o tempo não cura nada, como a falta de perdão é insaciável por vingança. Não para ali, irmãos. Hoje é um comentário ferino. Eu tinha que ter falado, porque na verdade é a verdade o que aconteceu. Amanhã você está postando alguma coisa, amanhã você está denegrindo, amanhã você está inventando mentiras, amanhã você está deteriorando a imagem, amanhã você está... Quantas coisas vão acontecendo na nossa vida só pelo desejo de vingar. A vingança, ela é insaciável, irmãos. Quando a gente tem uma falta de perdão no nosso coração, seja com a esposa que te traiu, o marido que te passou para trás, o filho que te enganou, a mãe que te abandonou, o patrão que te explorou, a pessoa que te abusou, aquele gente indecente e patife que abusou violentamente de você e sexualmente, gente que te explorou, gente que te descartou. Se você nutrir vingança,
a vingança vai pedir mais. Ela tem um ventre insaciável. A falta de perdão nunca se dá por satisfeita. O outro sempre merece mais, e a dor que ele está passando nunca é suficiente para amenizar a dor do nosso coração. Por quê? Porque a dor do nosso coração só nós podemos curar. Não é o que o outro que nos ofendeu, não é o que o nosso desafeto vive, é nós que decidimos, somos nós que decidimos por curar essa dor. Não aconteça o que acontecer fora de nós, se não decidimos, nada acontecerá. Mas o que tem em nós, no fundo, a falta de perdão gera em nós a síndrome de justiceiro. Irmãos, eu tenho uma frase comigo o seguinte: Deus está do lado dos injustiçados, não do lado dos justiceiros. Essa é a frase que eu carrego no meu coração quando eu me sinto ofendido, quando eu me sinto humilhado, quando eu me sinto passado para trás. Sim, existe muita injustiça que acontece, mas eu tenho a certeza de que Deus julga a causa dos injustiçados. Se eu estou injustiçado, eu estou do lado certo. Mas se eu sou justiceiro, eu estou do lado errado, eu estou contra Deus. Porque a palavra de Deus diz em Hebreus 4,12 que há um só legislador e juiz de todos. Só há um legislador e juiz de todos. Eu não tenho o direito de assumir essa responsabilidade de julgar o outro, de punir o outro, de torturar o outro. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 12, versículo 19, Deus dizendo: a mim pertence a vingança, eu, o Senhor, retribuirei. É a Deus que pertence, irmãos, não a nós. Por isso a gente faz o discurso da justiça. A gente faz o discurso de que a gente está do lado certo. A gente faz o discurso de que a gente foi ofendido, e foi mesmo, não há dúvidas. O que dizer de uma jovenzinha que foi molestada aos seus 7, 8 anos de idade? Ela não tem razão, irmãos, de se sentir injustiçada, de querer fazer justiça com as suas próprias mãos. A falta de perdão não elimina a injustiça. A pessoa dizendo assim: ai não, se eu perdoar o outro, agora quer dizer que não houve injustiça. Não, irmão, você perdoa e a injustiça continua lá, aconteceu, não dá para apagar. Então tem gente que não perdoa no senso de dizer: não, pelo menos eu estou mantendo uma raiva desse crápula, pelo menos eu estou mantendo um ódio por alguém, é um desejo de se vingar. E você sabe o que é a amargura? A amargura nada mais é do que a vingança não acontecida, do que a vingança não realizada. Quando eu me amargo, significa que eu estou cheio de vingança, mas não consigo fazer, eu não tenho coragem de realizar. Por isso que a vingança, ela baseia-se na palavra da justiça. Eu fui injustiçado, eu estou do lado dos injustiçados, eu posso ser justiceiro. Opa, quem disse isso? Absalão. Agora sim um texto bíblico de quando ele quer ficar na frente do palácio do seu pai. Olha o que ele diz para o pessoal que vinha julgar as causas, ou pedir justiça. E Absalão acrescentava: quem me dera ser designado juiz dessa terra. Esse é o desejo nosso, irmão, sermos Deus. Absalão é o drama de Absalão, é a síndrome de Absalão que habita em nós. Todos os que tivessem uma causa ou uma questão legal viriam a mim e eu lhes faria justiça. Eu quero ser juiz, eu quero fazer justiça. Agora eu pergunto para você: um homem que está falando mal do seu pai à porta do palácio, quer ser juiz e quer fazer justiça? Não, irmãos, ele quer recuperar o seu trauma, ele quer punir os seus desafetos, ele quer vingar a sua injustiça. E às vezes a gente está na porta da casa de alguém, às vezes a gente está num relacionamento, a gente está dentro da casa de alguém, e nós estamos como justiceiros dizendo: não, se fosse eu... Não, irmãos, não tem essa. Isso é um peso muito grande. Eu, se fosse você, não assumiria o peso de ser juiz, porque a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 7 que você não deve julgar para não ser julgado, porque a medida que você usar para julgar as outras pessoas será usado para te julgar na eternidade. Já pensou o que é isso? Então eu não quero ser juiz dos outros, e eu considero que isso também seja um aconselhamento sábio para você. Como isso? O discurso de boa intenção, o discurso de aparente justiça, o discurso de alguém que tem bom caráter. Que isso, irmãos? Às vezes a gente se esconde atrás de uma hipocrisia, querendo aparecer, quando na verdade a gente está desejando o mal e o pior de quem está perto de nós. Isso me leva à terceira e última lição que eu aprendo com a vida de Absalão. A falta de perdão nos torna parecido com o ofensor. Aqui vem o drama na vida de Absalão. O tempo não curou,
A vingança só aumentou, porque ele matou o irmão e ainda queria matar o pai. Só aumentou. E agora, pior de tudo, ele se torna parecido com quem ele foi gerado em trauma. A pessoa que ele guardou o ressentimento e que ele se vingou, ele ficou igualzinho. Pergunto para você, se prestou atenção no começo dessa mensagem. O que Amnon fez com Tamar? Qual foi a sua atitude? O que ele fez? Estupro, certo? Ok? Absalão matou Amnon porque ele fez uma coisa imoral, indecente e louca para Israel. Certo? Ele é o juiz, está errado, eu tenho o direito de matar você, porque você fez uma coisa que não deveria fazer. Olha esse texto. Quando Absalão toma o trono do seu pai e Davi foge, Davi deixa suas concubinas. Naquele período, era comum que homens monarcas e poderosos tinham mais do que uma mulher, e eram chamadas de concubinas. Mulheres que serviam ao palácio e também eram mulheres da cama do rei. Davi deixou 10 concubinas lá, 10 mulheres para trás. Ele fugiu com as suas esposas, com os seus filhos e com a sua parentela, mas deixou 10 concubinas cuidando do palácio. Quando Absalão assumiu o trono do palácio, olha o que ele fez com as concubinas do seu pai. E assim armaram uma tenda no terraço do palácio para Absalão. E ele teve relações com a concubina do seu pai à vista de todos que lá estavam, de todo Israel. Ele estuprou 10 mulheres, não na câmara secreta como ele não fez, visível. Ele conseguiu ser pior do que o seu desafeto. Ele conseguiu ir mais fundo e ser mais nojento do que aquele que ele usava para justificar sua vingança. Queridos irmãos, sem perceber, Absalão se tornou igual e pior ao seu ofensor. E é o que acontece conosco o tempo todo. Sem percebermos, se continuarmos nutrindo mágoa e ressentimento, geralmente nos tornamos parecidos com a pessoa que nos recusamos a perdoar. Um pastor comentando sobre esse assunto, ele diz o seguinte: certa vez ele teve um problema na equipe pastoral dele com uma mulher que fazia parte de um departamento e cuidava, e nas reuniões ela sempre era muito incisiva, ela era muito rebelde, ela não aceitava, criticava, falava mal dele, e ele, não tolerando mais aquela situação, acabou desligando ela da equipe pastoral. Aquela mulher acabou então se divorciando, teve um processo terrível na sua vida, e 10 anos depois desse desligamento, a mulher mandou uma carta para ele dizendo: eu quero te pedir perdão. E ele disse: mas pedir perdão por quê? Ele disse: eu quero te pedir perdão, porque na verdade quando eu resisti a você, eu resisti à autoridade do meu pai. O meu pai era violento, truculento, era maldito dentro de casa. E todas as vezes que eu via você com a caneta na mão e você sendo a autoridade na minha frente, eu resistia, eu me rebelava, porque na verdade eu não conseguia perdoar o meu pai. Eu descobri isso, perdoei meu pai e quero pedir perdão a você, porque você só foi o resultado do meu trauma. Queridos irmãos, aquela mulher se tornou igual ao seu pai. Ela rejeitava, era rebelde, era violenta, era truculenta, igualzinha a pessoa que ela mais odiava. Irmãos, quando nós não perdoamos, sem perceber, a gente se torna igual a pessoa que a gente mais odeia. A gente age como ela, fala como ela, pensa como ela e se comporta como ela. E muitas vezes a gente consegue ser pior do que elas, porque Absalão não violentou uma mulher no secreto, ele violentou 10 mulheres em público para desonrar o seu pai. Sem perceber, o seu desejo de vingança vai te tornar pior do que aquela pessoa que você guarda mágoa e aflição no seu coração. Então, decida perdoar, meu irmão. Você quer viver melhor, mais leve, mais livre? Decida perdoar. Libere essa pessoa da sua vida. Diga: eu não vou mais me vingar, eu não vou torcer para ela dar errado, eu não vou ficar olhando o Face para ver se ela está piorando, eu não vou torcer para que uma enfermidade mortal abata, eu não vou torcer para ele quebrar, eu não vou torcer para ela ficar sem marido, eu não vou torcer, não, perdoe, decida. Mas pastor, perdão não é justificativa, perdão não é racionalização, perdão é obediência. Obedeça para você se curar. Tem doenças que estão na sua vida física que não são os medicamentos que vão curar, é o perdão. Tem problemas conjugais que não é a terapia conjugal que vai ajudar, é o perdão. Tem problemas na empresa que não é um coach ou um consultor vindo de fora, é o perdão que vai mudar o ambiente da sua empresa. Decida perdoar, viva melhor, e as pessoas que estiverem perto de você vão sentir isso também. Quero convidar você a ficar em pé em nome de Jesus. Quero convidar o Ministério de Adoração que vem aqui à frente.
Se você puder fechar os seus olhos agora, abaixar a sua cabeça, eu quero que você faça uma reflexão muito séria sobre o estado do seu coração e da sua vida essa noite. Senhor Jesus, nós estamos querendo aprender a viver melhor. Mas, Pai, para aprender a gente precisa decidir por algumas coisas. Pai, tem um homem aqui essa noite que tem orado há muito tempo para alguma coisa acontecer na sua vida. Mal sabe ele de o que está travando a vida dele, de que ele não prospera, sempre anda para trás, seus negócios sempre dão errado. Sabe o que está acontecendo? É que você não perdoa, e você está ficando pior do que a pessoa que te magoou. Você é mais chato, você é mais amargo, as pessoas estão se afastando de você, simplesmente por causa do ódio nutrindo no seu coração. Ô Senhor, ajuda esse homem, o Senhor visita esse coração, Pai, para que ele sinta pela primeira vez livre, leve, uma vida melhor, uma vida de sorriso, uma vida de graça e misericórdia, porque o Senhor já nos perdoou. Quem somos nós para sermos juízes dos povos? Por isso, Pai, em nome de Jesus, nos ajude a sondar o nosso coração. Se existe alguma coisa, alguma raiz de amargura no nosso coração, contra alguém que nos fez mal, que nos causou um dano ou um prejuízo, o Senhor nos ajude a identificar. A gente não quer ficar tratando goteiras aleatórias, nós não queremos ficar com efeitos colaterais, nós queremos atingir a raiz. Pai, nos ajude a lembrar o que é que estamos ressentidos, o que é que essa raiz de amargura que está contaminando o casamento dessa mulher, fazendo ela ser fria, distante, fazendo ela cada vez ser uma pessoa mais desagradável. Oh Deus, tem pessoas aqui essa noite, mulheres especialmente, que são extremamente desagradáveis com seus cônjuges, e não é porque casaram mal, é porque tomaram decisões ruins, porque não decidiram perdoar o que aconteceu ao passado. Perdoe, mano, perdoe e viva melhor. Receba a graça de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus. Senhor, nos ajude a decidir pelo perdão, que nós queremos sim viver mais leves, e que misericórdia, nunca sejamos piores ou parecidos com os nossos ofensores, porque nós queremos ser parecidos com Jesus, que sendo espancado e humilhado na cruz foi capaz de dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Se Jesus, sendo espancado e humilhado na cruz, nos deu essa lição, por que vamos nos parecer com os ofensores? Eu quero me parecer com o Senhor. Então me ajude a perdoar, me ajude a decidir pelo perdão, e ajude os meus irmãos a caminhar nessa vida leve, melhor e da graça que é ministrada com o perdão do Senhor no nosso coração, em nome de Jesus, amém. Amém? Convidar o Ministério de Intercessão que vem aqui à frente. Eu quero que você que está na na quinta semana, na sexta e na sétima, você que está terminando hoje sua campanha de oração, que bom que você fez esse ciclo, completou essas 7 semanas, que maravilha, bênção. Tenho certeza que tem algo de Deus na sua vida, no seu coração. Quer começar outra hoje? Aproveita. Terminando, já começa uma. E você que está aqui e não está fazendo campanha conosco, tem uns cartões aqui à frente. Quando você vier aqui para começar a sua primeira semana, você vai pegar um cartãozinho, vai levar embora para sua casa, e você vai fazer 7 semanas conosco. O Ministério de Intercessão vai orar com você, nós vamos abençoar, e eu tenho certeza que Deus vai falar com você nessas semanas que se seguem. Então você que está na quinta, sexta e sétima semana de campanha, e você que vai começar, pode vir aqui à frente, por gentileza. Se posicione aqui, não fique nos corredores, porque a gente não consegue chegar até você. Fica aqui à frente, enquanto cantamos, nós vamos abençoar a sua vida e seu coração. Posso crer que minha vida um milagre vai acontecer. Eu posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Eu posso crer
Você pode colocar a mão no seu coração e declarar isso? Coloque a mão no seu coração e diga: hoje chega. Porque em Jesus eu tenho acesso a todas as bênçãos desse Deus maravilhoso. Sim, Jesus. Mais uma vez, hoje o meu milagre. Eu vou crer. Não duvide. E receba hoje na sua vida, através do preço que foi pago ali na cruz, o milagre nesta hora, agora, a vitória que você precisa, a bênção para essa semana, para tomar decisões, para mudar situações. Tenha graça e poder e a bênção de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Uma boa semana em nome de Jesus.